Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você for assistir. Hoje, no nosso projeto Compartilhando Saberes, eu tenho a honra de entrevistar o grande professor Nilson Marcos Dias Garcia, professor titular da UTF-PR, hoje professor voluntário, que tem uma trajetória de 45 anos na rede federal, que ele vai contar um pouquinho para nós, e estamos aí, começando, né, a semana do aniversário da Rede Federal, 112 anos. Começamos com as antigas escolas de aprendizes artífices lá em 1909, que deram muitos frutos. Entre os frutos temos hoje aí os institutos federais, Cefetes, as vinculadas ainda, né? Temos algumas vinculadas ainda. Temos aí a UTF-PR. E vamos conversar então com esse grande professor, pesquisador na área de física, que é uma história viva da educação profissional, um grande pesquisador na área de física e que vai nos ajudar a compreender um pouquinho a nossa rede, porque nós hoje somos institutos, mas por muito tempo nós fomos uma variedade de instituições, né? Convivemos com agrotécnicas, escolas vinculadas, escolas técnicas federais, Cefetes, e hoje temos uma reestruturação um pouquinho diferente. Então, hoje a gente não está tão junto, né, como instituição, mas fazemos parte da mesma rede, porque na lei 11.892 está lá que a rede federal é composta pelos institutos federais, pela UTF-PR, pelo Cefet de Minas Gerais e Rio de Janeiro e pelo Colégio Pedro II. Boa noite, professor Nilson. Muito obrigado por aceitar conversar com a gente. Primeiro, gostaria que você apresentasse rapidamente. Eu estou certo? São 45 anos de trajetória na nossa rede? Boa noite, Jesué. Como diz você, boa noite, boa tarde, bom dia, certo? Realmente eu gostei de ver essa forma de você apresentar, porque como vai ficar gravado, a gente não sabe em que momento que a gente vai ser visto. Então, daí realmente uma boa forma, né, para garantir que todos sejam convidados a participar desse nosso momento. Antes de responder a sua pergunta, eu queria já deixar registrado o meu agradecimento pela oportunidade, né, que está sendo dada, da gente falar um pouco a respeito da trajetória profissional que a gente vivenciou já mais 2/3 da vida já na mesma instituição. Então, daí realmente para mim é uma satisfação e já congratulando o Jesué por esse projeto de conversar com pessoas e profissionais, né, que têm alguma relação com a rede federal, alguma relação com a educação científica tecnológica, tá, do Brasil. Então, daí, realmente, para mim, foi uma satisfação dizer assim, ser contemplado com esse convite. Muito obrigado, Jesué. Tá. De fato, eu estou na rede já há 45 anos. Tá? Eu entrei no começo do ano de 1976, tá? Final de fevereiro, começo de março, e, portanto, agora nós estamos em 2021, já são 45 anos de estar frequentando inicialmente a Escola Técnica Federal do Paraná, depois, a partir de 1978, o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, e, atualmente, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, desde 2005. Então, eu pude acompanhar nessa trajetória, né, boa parte das modificações pelas quais a rede passou. Então, é uma coisa assim, que a gente fica bastante satisfeito de poder, sob certo aspecto, ter feito parte da história da nossa instituição. Tá? Então, realmente, muito legal poder conversar com você hoje a respeito de algumas dessas memórias que a gente teve e experiências que teve aqui na UTF, atualmente na UTF-PR. Professor Nilson, para nós é uma grande honra mesmo, porque o senhor não faz só parte da história, o senhor ainda está fazendo história, porque está orientando aí vários profissionais do nosso próprio instituto hoje ainda, né? E tem tido um relacionamento muito forte com a nossa instituição já há um bom tempo.
Eu gostaria de ouvir do senhor qual a importância da nossa rede federal de educação profissional científica e tecnológica para o país, para o Brasil, nos dias de hoje, onde a ciência é tão atacada e a ciência é tão colocada à prova. O que o senhor tem a dizer, já que o senhor é um pesquisador aí, tem publicado vários livros na área de física, do ensino de física, inclusive? Eu diria o seguinte, que qualquer iniciativa na área da ciência e da tecnologia para qualquer país é de suma importância. Para um país emergente como o Brasil, a gente, sob certo aspecto, a gente tem toda uma trajetória e a história nossa industrialização, ela vai acontecer com mais intensidade somente no começo lá do século XX, tá? A gente ainda tem bastante marcas de sermos um país cuja produção industrial, agrícola, tá? Hoje mais industrializada, mas ainda uma produção agrícola ser fundamental. Na área da industrialização, a gente tem muitas experiências, mas elas estão mais começando a se intensificar no século XX. E é justamente nesse momento, né, que as experiências relacionadas com a preparação dos trabalhadores, com a capacitação dos trabalhadores, que vai se tornar significativa. E a partir daí que a gente tem a federalização desse tipo de ensino. É bom a gente registrar que a educação profissional no Brasil, ela já estava acontecendo antes da criação da rede federal de ensinos, antes da criação das escolas de aprendizes de artífices. A gente tem todo um trabalho que acontece no século XIX, justamente ligado principalmente às ferrovias. Tá? Então, daí no livro do Celso Sucol da Fonseca, isso fica bastante evidente, né? A importância que tem a indústria ferroviária e as escolas ferroviárias. Tá? Há um outro texto, que é um trabalho também muito importante, da professora Carmen Silvia Vidigal de Moraes, foi minha orientadora de doutorado, tá? No qual ela vai falar justamente a respeito das escolas do estado de São Paulo, de 1876 até mais ou menos 1930. Então, tudo isso daí ele vai contribuir para que a nossa industrialização comece a ser mais consistente. Quando, na década de 1950, daí realmente se intensifica a industrialização, a gente precisa ter uma preparação de qualificação desses profissionais, tá? E a rede, aí no caso ainda já estamos falando da rede das instituições e de formação industrial, ainda a rede anterior, que era uma rede federal também, né? Ela vai dar conta de preparar para determinados segmentos esses profissionais, tá? E isso daí, realmente, a partir de um determinado momento, se a gente pegar em termos cronológicos, principalmente a partir da década de 1990, quando o Brasil se abre para o mundo, tá? Então daí as importações começam a chegar com mais frequência aqui no Brasil, a gente se vê na necessidade de preparar trabalhadores para uma nova forma de produção industrial. Tá? Se até um determinado momento a gente conseguia dar conta de preparar os trabalhadores pelas escolas técnicas, pelos Cefetes, pelo Senai, pelo SENAC, tá? pelas escolas de formação profissional estaduais, como tem a Paula Souza em São Paulo, que é uma potência também, né? Então daí, a partir de um determinado momento, isso se torna muito mais evidente, pelo fato de que, se até um determinado momento saber fazer era suficiente para poder dar conta das demandas da indústria, que estavam apoiadas no modelo taylorista fordista, né? A partir de um determinado momento,
saber fazer, teria que saber fazer, mas saber o porquê também. E, nesse sentido, a gente tem uma contribuição significativa das escolas da rede federal, com os cursos técnicos integrados, onde se articulam conhecimentos de caráter geral com conhecimentos práticos. Isso faz com que a gente tenha uma aproximação à ciência. E isso é fundamental. País que não privilegia e que não protege a sua ciência e que não incentiva e estimula a sua ciência é um país que tende a ficar dependente da produção intelectual de outros. E, pensando em termos econômicos, o valor agregado de um produto de alta tecnologia é muito maior do que o valor agregado a um produto de baixa tecnologia ou de uma commodity. Tá? Então, nesse sentido, é muito importante a gente estimular a ciência, não só no nível técnico, no nível tecnológico, mas também no nível da educação superior e da educação da pós-graduação. Nós temos diversos exemplos aqui no Brasil em que o investimento em ciência e tecnologia dá um bom retorno e coloca o país no cenário mundial. Por exemplo, na prospecção de petróleo e de águas profundas. Nós temos alta tecnologia, mas isso é um investimento. Não acontece de uma hora para outra. Na Embrapa, na produção tão importante de grãos, e na qualificação e na preparação, na seleção de sementes, a Embrapa é uma empresa que ela agrega muito valor ao seu produto. Tá? E, nesse sentido, a importância dos nossos institutos federais, da importância das escolas da rede, pelo fato de que elas agregam esse conhecimento ao lado das universidades. Não podemos pensar em termos assim de dicotomia. É um conjunto de instituições que se articulam visando a formação da população em nível de excelência. Que linda resposta, realmente uma aula, né, de história da nossa rede, da importância da rede. Continuando, né, agora há pouco eu estava vendo que o professor tinha um livro tem um livro importante na área de física, né? Só podia mostrar para nossos colegas que vão assistir, que é importante a gente valorizar, né, os nossos escritores, os nossos professores da rede, né? Eu tenho uma coisa, eu acho que você está se referindo a um projeto que eu cheguei a desenvolver junto com a Sociedade Brasileira de Física. Tá? Dá licença um minutinho, que ele está aqui. A gente acaba guardando, deixando o material aqui perto, porque volta e meia está consultando, né? Então, esse daqui é um livro que é bem interessante. Ele, não sei se vocês estão lendo, se consegue ler, nós, professores brasileiros de física do ensino médio, estivemos no CERN. Tá? O CERN é o maior laboratório de física do mundo, certo? Ele se situa em Genebra, tá? E na Suíça, e a partir de 2009, justamente sob o incentivo do próprio CERN e também sob a coordenação do professor Pedro Abreu, que ele é coordenador de um laboratório de física de partículas, de instrumentação em física de partículas em Lisboa, e que coordena um programa similar lá em Portugal. A partir de um determinado momento, nós brasileiros somos convidados a participar desse projeto, que consiste em levar professores de física do ensino médio, não é para o ensino superior, é para o ensino médio, até o CERN em Genebra, para participar de um curso e visitar as diversas dependências. Então, desde 2009, a gente tem desenvolvido esse projeto. Eu fui coordenador geral desse projeto até 2018. Atualmente, quem está coordenando é o professor Dr. Nelson Barrelo Júnior,
tá? Que ele tem vinculação com as escolas públicas de São Paulo e com a Universidade Federal Fluminense, tá? E é um projeto muito interessante, porque daí a gente consegue ver ao vivo os equipamentos que fazem com que a física de alta tecnologia, a física de ponta, seja desenvolvida. E onde é que a gente tem essa questão importante? Pelo fato de que boa parte dos participantes brasileiros foram e ainda são professores atualmente, né, dos institutos federais. Então a gente tem, eu só queria deixar registrado que o primeiro, que foi em 2009, o primeiro evento que a gente conseguiu organizar, só foram 11 professores da rede federal, dos diversos, na época, ou institutos federais, ou Cefet, ou escolas vinculadas à universidade. Tá? E a partir daí a gente teve o desenvolvimento e a participação de diversos outros professores. Esse projeto ele mereceu uma importância bastante grande num determinado momento. Houve um financiamento significativo da CAPES, tá? Para a participação de professores das redes públicas, e em determinados anos a gente chegou a levar 30 professores brasileiros até o CERN, em Genebra. Só aproveitando, fazendo uma propaganda, esse livro está disponível online, em PDF, gratuitamente, no site da Sociedade Brasileira de Física. Então é só entrar lá no site da Sociedade Brasileira de Física, que foi a associação que deu suporte, né, organizativo para o projeto, né, entrando lá no site e buscando Escola do CERN. Ou colocar Escola do CERN, professores brasileiros, no Google, que deve aparecer alguma coisa. Tá? Fantástico. Eu fiz questão de falar sobre isso, porque o professor Vinícius, aqui do Campo São José, participou desse projeto. Exato. E fez um vídeo muito didático, né? E que eu vou disponibilizar também o link abaixo na descrição do vídeo, assim também como o link para esse livro, o que mostra que a ciência é muito valorizada na rede, até porque a nossa rede é a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Então, não podemos perder a ciência de vista, ciência nesse momento tão importante que o país atravessa, tão difícil que o país atravessa, né? Mas foi uma boa lembrança, justamente o Vinícius, lá do Campo São José, ele levou uma câmera profissional, certo? Filmou diversas coisas e depois ele fez uma edição de um vídeo fabuloso que, inclusive, a gente utiliza para fazer divulgação do próprio evento. Tá? Então, daí, para a gente foi uma bastante grande poder contar com a participação do Vinícius. Eu tinha que fazer essa referência, né? Porque a gente precisa... É um exemplo de como a nossa rede trabalha de forma integrada. Aliás, antes do Cefet Paraná virar a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a gente, como Cefet, tinha uma relação muito mais próxima do que tem até hoje. A gente ia do Cefet Santa Catarina até o Cefet Paraná em busca de boas práticas, em busca de aprendizado, porque vocês eram realmente bastante evoluídos. Antes de perguntar o porquê que, na sua opinião, o Cefet Paraná é a única instituição que virou, que se transformou, que foi transformada em Universidade Tecnológica, o porquê desse processo não ter acontecido nas outras instituições, sob o seu ponto de vista? Realmente é uma pergunta interessante, que a gente acaba não sabendo com precisão o porquê que ele não deu continuidade. Nós nos transformamos em universidade em 2005, tá? Portanto, já há 16 anos, né? Agora em outubro, vamos fazer 16 anos, né? Tá? E depois disso não houve mais nenhuma outra universidade. A gente, inclusive, olhando o movimento, né, a gente percebe que a possibilidade de transformação em universidade estava em ser Cefet. Tanto é que você acompanhou esse processo, né? Quando em 2008 começou-se a trabalhar
transformação e na criação dos institutos federais, 2 Cefetes não aceitaram se transformar em institutos federais, que foi o Cefet Minas Gerais e o Cefet Rio de Janeiro, que potencialmente poderiam se transformar em universidades. Então, daí uma das coisas que eu acredito que essa intenção, né, de se transformar em universidade ainda está presente, mas agora praticamente restrito apenas aos 2 Cefetes, que não são institutos. Para os institutos já ficou uma situação mais complicada. E realmente eu não consigo entender, é um jogo político, né? Veja, é uma coisa assim, uma criação de uma universidade com a especificidade que tem a universidade tecnológica, ela é interessante, mas eu não sei quais são os fatores que acabaram fazendo com que ela não fosse incentivada. Tá? Inclusive, é uma das coisas que é interessante a gente observar que praticamente, ou boa parte dos Cefetes atuais, né, dos 2 Cefetes atuais, e mesmo de alguns institutos, eles têm toda a estrutura de universidade, certo? Talvez seja pelo fato de que a intenção é que eles continuem se dedicando a formação de profissionais na área de tecnologia e mais numa área ligada mais próxima da indústria. Talvez seja alguma coisa desse jeito, ou mais próximo do sistema produtivo, porque hoje a indústria já não é tão significativa dentro do PIB nacional. Tá? A gente tem a parte de serviços, e a gente vai encontrar uma série de cursos na área de serviços, né? Mas assim, talvez seja nessa perspectiva de fazer com que o olhar e a formação seja mais voltada para o processo produtivo do que para a pesquisa, a pesquisa pura, ou mais para uma pesquisa aplicada, né? Mas realmente, a sua pergunta me faz refletir, eu não consigo perceber onde é que a coisa, onde é que a engrenagem, onde é que entrou areia na engrenagem, digamos assim, né? Olha, professor Nilson, eu tenho aqui um documento, para o senhor entender um pouquinho dessa história também, que eu acho que é interessante as pessoas compreenderem, que antes da gente começar a falar em institutos federais, a nossa instituição aqui, inclusive, e outras, eles aprovaram nos seus conselhos diretores, na época, o plano de transformação em universidade tecnológica. Aqui no antigo Cefet, em 2005, aprovou esse documento. Então, vejam só que interessante, em 2005 ou 2006, ali, houve a aprovação desse documento de transformação em 2006, em transformação em universidade tecnológica, a exemplo do Cefet do Paraná. A história que eu escutei, pode ser que ela seja incompleta, talvez a pessoa que possa me ajudar bastante a responder isso e nos ajudar, é o professor Éden Januário, né, que foi aí o reitor da UTFPR. A história que eu escutei foi que durante a campanha em 2003, o Lula se comprometeu diretamente no Cefet Paraná, numa das suas idas ao Cefet. Se comprometeu em transformar, porque era uma demanda já da instituição. E por isso que ele cumpriu, ele fez questão de cumprir essa questão. Só que, posteriormente, eles observaram que tinha um outro projeto sendo concebido para os Cefetes, porque todo mundo começou a querer também. Quando o Cefet virou Universidade Tecnológica, os outros também quiseram seguir o mesmo caminho. Porque o Cefet do Paraná sempre foi uma das instituições referências na educação profissional brasileira. Pela sua produção, né, pelo seu tamanho, né, pela sua força. E isso realmente era um farol. E quando o Cefet conseguiu, os outros também tentaram ir atrás, só que daí houve um movimento do MEC para frear e apresentar um novo modelo. O professor Eliezer Pacheco atribui isso ao fato da preservação, da necessidade de preservação da formação técnica de nível médio nos institutos federais, que a nossa lei dos institutos coloca que é obrigatório 50%, ou seja, de nível técnico, formação nível técnico. Isso é muito importante, porque é uma característica centenária da rede, né? E falar em técnico, eu tenho uma pergunta que aí vai pela sua vivência histórica, né?
Por que o senhor entende, o que o senhor acha que tem tanto... Eu ainda acho que tem, porque o Brasil é mais ou menos 10% dos estudantes procuram formação técnica de nível médio, enquanto que em países mais da Europa, a ordem de mais ou menos 50% a 70% de formação técnica junto ao ensino médio. A que o senhor atribui isso? Eu já li várias teses que atribuem isso também ao complexo de bacharel, né, que vem da nossa história antiga, né, nossa história de colônia, que ninguém queria, que quando você associava ao trabalho laboral, o trabalho prático, era mal visto, né? Era bom, era a pessoa que tinha alguém para fazer o serviço por ele, né? O que o senhor pensa disso? Porque agora, dia 23, a gente comemora aí o dia do técnico também. E eu acho, Sim. eu não fui formado como técnico, mas eu aprendi a ser técnico na prática, naquela velha tradição de escola, mestre-aprendiz. Eu me tornei desenhista de arquitetura aprendendo com um mestre, com outros desenhistas, como era antigamente. Não tive a oportunidade de fazer escola técnica, mas trabalhei 5 anos a 6 anos como desenhista, e que foi o que me formou profissional e que me deu um monte de outras oportunidades. Mas eu vejo até hoje um certo preconceito de muitas pessoas em relação ao curso técnico. Aliás, muitos alunos hoje dos cursos técnicos integrados não pensam em ser técnicos, eles se formam técnicos no curso integrado e pensam, vou fazer a universidade. A que isso atribui isso? Uma boa pergunta. Antes da gente passar para esse tema, eu só queria voltar um pouquinho no tema anterior, quando a gente estava comentando a respeito da perspectiva de se transformar em universidade. E sugerir, né, indicar, há um trabalho, uma tese de doutorado bastante interessante do professor Gustavo Moraes, certo? E que ele fala justamente a respeito dessa intenção, e é uma tese recente, de 2017, se não me engano, então daí ele trata, e o professor Gustavo, ele tem uma vivência bastante grande, né, pelo fato de que ele circulou pelos institutos federais, né, fez estágio junto aos institutos federais e conhece e desempenha funções funções importantes dentro da educação brasileira lá no INEP, tá? A respeito da situação, isso daí é uma das coisas que a gente vai, também são hipóteses, né? Mas eu vejo que um fator social e econômico brasileiro talvez leve a essa situação. A gente tem que pensar que o Brasil é um dos países com a maior desigualdade, tá, entre das pessoas. E isso daí se reflete na formação. Se a gente pegar nos discursos, né, e nas recomendações dos nossos pais, certo? A gente vai verificar sempre aquela coisa: menino, vai estudar para ser alguém na vida. Menino, vai estudar para não ficar que nem seu pai ou sua mãe, certo? E isso daí faz com que, numa determinada perspectiva, vá se criando essa possibilidade de que eu só consigo superar essa desigualdade se eu estudar. O que, sob certo aspecto, acaba sendo uma falácia, pelo fato de que a desigualdade ela não está vinculada de maneira linear à escolaridade. Se a gente pensar em termos de teoria do capital humano, a gente vai verificar que existem correlações. Mas, quando a desigualdade é muito grande, fica evidente que você só consegue ter um patamar, né? Ou seja, você só vai conseguir, entre aspas, subir na vida se você estudar. Em países com menos desigualdade, essa situação não se evidencia. Não há uma diferença fundamental em termos assim de bem-estar ou de remuneração entre uma pessoa com uma escolarização de nível médio e uma de nível superior. Existe, mas ela não é tão gritante como existe, como aqui no nosso país. Então, talvez essa seja uma das justificativas. A outra justificativa é aquela que você ponderou logo no início, quando o trabalho manual ele não é valorizado. Tá?
O trabalho, ou seja, o trabalho que você consegue desempenhar se você tiver um curso, tiver uma escolarização e principalmente se você tiver um curso superior, essa ideia do bacharel, né, ele é socialmente mais valorizado. Então daí talvez seja essa situação. Acrescente-se a isso daí uma outra coisa que realmente é muito importante. As escolas da rede federal, certo? Isso daí já principalmente desde a década de 1970, quando a gente teve uma legislação que transformou todas as escolas, todo o curso secundário em educação profissional, compulsoriamente, e as escolas que, de certa forma, conseguiram dar conta com grande qualidade foram as escolas técnicas e os Cefetes, certo? Isso faz com que haja naquele período, isso daí é evidente, é um período que eu estudei na minha dissertação de mestrado, certo? É evidente isso daí que a gente começa a perceber uma mudança do perfil do aluno que busca essas instituições. Então, se até um determinado momento as escolas da rede eram destinadas aos filhos dos outros, é o que a gente diz, né? A partir de um determinado momento ela passou a ser destinada aos nossos filhos, certo? E isso daí vai mudando. E daí, realmente, quando dada a organização, a estruturação pedagógica dos Cefetes e das escolas técnicas, principalmente com médio técnico integrado, que alia conhecimentos gerais com conhecimentos profissionais, faz com que esse técnico, esse profissional, ele tenha um nível de excelência tanto na formação profissional, quanto para a continuidade dos estudos. Se a gente aliar a essa situação da desigualdade, como você tem duas possibilidades, ser técnico profissional ou continuar o curso superior, a tendência é você acabar continuando os estudos, certo? Pelo fato de que daí você vê uma perspectiva de ascensão social. E é interessante porque esse período, eu acompanhei de perto esse período, né? A gente via os diversos alunos formados técnicos praticamente se empregando quase que imediatamente no final do curso ou logo depois do curso, né? Se empregando e trabalhando como técnico para dar sustentação ao curso superior. E depois, em um determinado momento, ele deixa de trabalhar como técnico e vai trabalhar como engenheiro, vai trabalhar como advogado, vai trabalhar como arquiteto, pelo fato de que esse ensino médio técnico integrado permitia e ainda essa possibilidade. Então daí eu vejo que é um problema complexo, mas ele tem um forte, na minha interpretação, ele tem uma forte conexão com a desigualdade. Você não pode ser aquilo que você gostaria de ser. Você tem que ser aquilo que lhe garante sustento para você e para sua família, tá? Então, daí você acaba, de certa forma, tendo que sublimar determinadas intenções profissionais, né, e seguir aquilo que vai lhe dar um retorno financeiro. Se a diferença salarial não fosse tão nada, tá, isso daí talvez não aparecesse com tanta evidência, tá? Perfeito, perfeito. Não que alguém seja contra que as pessoas deem continuidade aos estudos, não, né? não, Claro. De jeito nenhum. Não, é que não, porque eu posso ter dado a entender isso. Não, é só para... essa é uma observação que eu faço. Eu dou aula há 28 anos em um curso técnico e eu tenho centenas de alunos técnicos que vivem muito bem, técnicos de ar-condicionado e refrigeração, que são muito bem sucedidos, centenas deles, né, e não precisaram fazer a universidade. E são cidadãos profissionais respeitáveis na área, né, e não, eu só quero dizer que isso é uma opção. As opções existem, né, e cada um pode optar conforme bem entender. Só que registrar isso porque às vezes a pessoa fala, ele está sendo contra a pessoa seguir os estudos de forma alguma. Eu mesmo tinha uma profissão, aos 18 anos eu já trabalhava há 5 anos como desenhista, tinha uma renda e
abandonei tudo para fazer a universidade, porque eu achava que era meu sonho ser engenheiro, né? E hoje eu vejo que muita gente também tem seu sonho e tem que buscar atrás mesmo. Eu falo isso porque a nossa rede federal, ela tem esse papel de emancipação, né? E nós estamos em falar em emancipação, me lembra, a sua fala anterior me lembrou o nosso patrono da educação, o Paulo Freire, né? O senhor está com uma barba bem parecida com a dele aí, né? Tem que fazer aí essa referência aí, né? Que é realmente uma pessoa que falava muito nisso, né? Educação como prática da liberdade e uma educação emancipadora, né? Que a nossa rede tem essa característica. E aí eu pergunto, para finalizar nossa primeira conversa hoje, de qual a sua visão do papel da nossa rede federal para o desenvolvimento do país? O senhor já falou lá na primeira pergunta. De que forma, realmente, isso é possível? A nossa rede federal, com 650 campos espalhados Brasil afora, ela tem essa força? O senhor acha que ela é capaz de auxiliar o país nesse processo de desenvolvimento? Sim. Mais uma vez eu vou só retomar o rabicho, né? A tréplica, né? É interessante, você colocou muito bem isso daí pelo fato de que há determinados nichos de profissionais em que você vai desempenhar uma melhor função, né, ou vai desempenhar uma função tão significativa, né, quanto qualquer outro profissional. Então, daí você vai encontrar, por exemplo, não há determinados nichos profissionais que o técnico, ele é suficientemente formado e dá conta. Por exemplo, na área que você falou, que é a refrigeração, certo? Ar-condicionado, e os técnicos, eles conseguem dar conta daquilo que é solicitado. Na área de informática, certo? Quando o técnico, e daí é uma das coisas, quando a formação está vinculada ao setor industrial, isso daí já não acontece tanto, pelo fato de que daí ele não vai ter aquela possibilidade de ser, como se diz hoje, um empreendedor, certo? De montar a sua própria empresa, o seu MEI, né? Sua microempresa, né? E montar o seu próprio negócio, certo? Quando ele fica na dependência, ele vai desempenhar uma determinada função e talvez essa função acabe, em termos salariais, não sendo tão importante. Sobre a função do técnico industrial, acho que também é interessante a gente trabalhar um pouco em termos assim de teoria. A professora doutora Lucília Machado, ela tem um trabalho bastante interessante lá na final da década de 1980, né? Educação e Divisão Social do Trabalho. Ela vai justamente falar quais são as teorias que sustentam a organização do técnico industrial. Veja, técnico industrial, certo? Aquilo lá está se aplicando para aquele momento, tá? Falando, e agora indo para a sua questão, veja só, eu atribuo uma importância imensa ao trabalho e à proposta, né, que foi desenvolvida justamente com os institutos federais. Veja só que num determinado momento, então ele não é uma coisa acidental, certo? Isso daí é um plano de governo, é uma proposta de governo que foi desenvolvida num determinado período, justamente a partir de 2003, com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e vejam que é interessante pelo fato de que, ao mesmo tempo em que ele vai preparando o trabalho para a criação dos institutos federais, ele propicia uma expansão da rede universitária. Então, são dois segmentos, né, muito importantes, e principalmente a interiorização aos cursos de educação superior, tanto pelas universidades quanto pelos institutos federais. Isso é de um valor imenso pelo fato de que uma boa parte dos nossos amigos da nossa geração teve que sair de casa para poder estudar, certo?
Não havia essa disponibilidade de, por exemplo, na Universidade Tecnológica Federal, hoje 13 campos. Tá? Há uma interiorização, junta-se com mais N campos do Instituto Federal do Paraná, a gente tem praticamente em cada micro-região, a gente tem uma ou duas instituições públicas de educação superior e de qualidade. Tá? Isso faz com que a gente tenha hoje uma forma diferenciada e um aumento significativo na quantidade de pessoas formadas em nível superior. Veja, a UTF-PR hoje, com seus 13 campos, ela está em torno de 39 mil alunos. Tá? Então não é uma universidade pequena, certo? É uma universidade de médio porte. São 2.400 professores. Tá? Então, daí realmente é uma coisa assim que isso daí é de porte. Se você verificar os números do Instituto Federal de Santa Catarina, proporcionalmente eles também são significativos. E hoje você tem as instituições de ensino nos mais, como dizem o pessoal, nos mais no extremo do país, nos locais, nos rincões do país. Você vai encontrar Instituto Federal, por exemplo, num assentamento do MST, certo? Você vai encontrar um Instituto Federal ali, naquele momento em que o pessoal está justamente procurando uma outra forma de organização e precisa de conhecimento, e precisa de ciência para poder continuar produzindo. Você vai encontrar uma unidade do IFSC em Florianópolis, outra em São José, Palhoça, Joinville, você vai encontrar nos mais diversos lugares isso aí, juntando com os campos da UFSC. E daí você varre praticamente todo o território catarinense, varre praticamente todo o território paranaense com instituições públicas de ensino superior. Isso não é casual. Isso é intencional e é um plano de governo no qual, fazendo um link com o Paulo Freire, justamente, que pensa justamente que a educação é um fator fundamental da emancipação. Se você quiser que a sociedade se emancipe, que analise, que critique, é preciso ter hoje em dia, é preciso ter uma educação, de tal forma que a pessoa possa entender o seu mundo, entender a sua história, entender a sua posição no contexto social. E os institutos federais, a rede federal, ela proporciona isso daí. Como você disse, são 600 e poucos campos, certo? Junta mais todos, a gente tem mais de 1.000, eu não tenho esse número, né? Mas acredito, fazendo essas aproximações, quase 1.000 pontos em todos os locais do Brasil. Tá? Que fantástico a sua resposta, linkando o caráter emancipatório da educação profissional, da nossa rede federal, com o grande mestre Paulo Freire. E dessa forma a gente vai encerrando a nossa primeira conversa aqui. Eu tenho certeza que em outra oportunidade a gente poderia estender isso por horas, porque falar da rede federal, dadas as suas pesquisas, dadas a sua experiência de vida, eu fiz a conta aqui, dos 112 anos da rede federal, o senhor trabalhou nela, participou dela 45 anos, isso significa 40% da história da rede federal o senhor esteve presente. Isso, para nós, é fantástico, conversar com uma pessoa com esse nível de educação, nesse nível de compreensão da realidade, com essa lucidez, essa clareza, né, de visão, e que consegue enxergar realmente aí o nosso potencial de desenvolvimento do país. Então, muito obrigado, eu agradeço muito a sua consideração de nos proporcionar essa aula nessa semana de aniversário da Rede Federal. É uma satisfação ter conversado e aprendido com o senhor. Fica aí as suas considerações finais e muito obrigado já desde já. Novamente, eu é que agradeço a oportunidade e vou ficar muito lisonjeado de me ver
falando, né? Mas eu queria somente colocar a importância que a rede tem para mim, como você diz, né? Eu praticamente 2/3 da minha vida profissional eu me dediquei lá na rede. Eu fui chefe de departamento, participei de diversos conselhos, participei do conselho universitário, participei dos diversos movimentos políticos internos, né? E hoje, praticamente, eu estou como professor voluntário, trabalhando apenas na pós-graduação, no programa de pós-graduação em tecnologia e sociedade, justamente pelo fato de que, dada a minha vivência, eu vejo que a gente pode compartilhar com pessoas que estão pensando na educação profissional, por exemplo, como a professora Alexandra, tá? Alexandra Zanin, Coelho Zanin, que foi minha orientanda de doutorado, a professora Maria Luísa Ilechen, que também está sob minha orientação. E a importância que tem essa experiência pelo fato de que, na minha produção acadêmica, a minha dissertação de mestrado é justamente a respeito de uma caracterização do ensino de física proposto para ser ensinado nas 23 escolas técnicas federais da época, de 1995 a defesa. E a tese de doutorado também sofre influência dessa minha vivência, porque na minha tese de doutorado eu não vou para a escola, eu vou para a fábrica para analisar o que é que daquele ensino de física que a gente discutiu e propôs para ser desenvolvido nas escolas técnicas e nos Cefetes ainda está presente ou estava presente na vida dos trabalhadores do setor industrial. Então é uma coisa assim que são 2 trabalhos fundamentais na minha carreira profissional, né? Que eles são levados pela minha experiência na educação profissional. Hoje em dia eu continuo orientando na educação profissional, lá no PPGTE, e ao mesmo tempo continuo também trabalhando na Universidade Federal do Paraná, no programa de pós-graduação em educação, discutindo questões mais próximas dos livros didáticos de física e de ciências, e sempre, lógico, com essa mescla de interesses. Tá? Então, realmente é uma coisa assim, que eu gostaria de deixar registrado, né? Essa influência que a educação profissional exerceu na minha vida. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade, e certamente a gente teria, juntando a minha experiência, os meus 45 anos com seus 28, né, a gente tem quase um século de vivência, né? Eu agradeço muitíssimo a oportunidade e continuo à disposição. Muito obrigado, uma boa noite a você, Josué, agradecendo, uma boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, como diz você. Até mais. Oi. Bom, fique bem, vida longa à rede de educação profissional científica e tecnológica, vida longa ao professor, saúde, né? Cuidado, a gente precisa se cuidar, a pandemia ainda não acabou, a gente está no processo de retomada, mas ainda precisa ter cuidado. E lembrar, professor Nilson, que às vezes as pessoas se esquecem que a nossa rede federal foi construída por várias gerações de servidores docentes e tais ao longo da história. E às vezes alguém se julga mais dono da rede ou responsável pela rede. A construção da rede é feita por profissionais como o senhor, pessoas que se dedicaram a vida toda dentro dela, construir na rede também. Então, é mérito de todos, né? Não é uma construção de um governo ou de um grupo. Com certeza, na história recente, nunca se fez tanto pela educação profissional quanto os 10 anos gloriosos, que eu chamo, de 2005 a 2015, que saímos de 150 escolas para 650 escolas, num período de pouco mais de 10 anos. Imagina se isso fosse feito ao longo do século. Imagina se, desde 1909, a gente tivesse um processo crescente, né, de implementação nessa escala. A gente teria hoje uma escola em cada cidade do Brasil, praticamente. E eu me lembro bem de uma pessoa, o professor Getúlio Marques Ferreira, que foi
diretor da educação profissional, ele dizia que o plano era iluminar o Brasil com 1000 escolas profissionais. E isso aí, estamos perto, se somarmos aí as universidades e os institutos, o Cefet, a UTFPR, a gente tem aí perto de 1000 instituições públicas, federais, gratuitas de qualidades, atendendo os brasileiros que precisam, né, dessa educação. E não tem nenhum preconceito também a Rede S, o Sistema S, que surgiu aí com a Lei Capanema em 42, juntos, né, o Sistema S, os institutos, a UTFPR, né, os Cefetes, as escolas vinculadas e universidades, elas formam uma rede de educação profissional, né, não uma rede aí, vamos dizer assim, entre aspas, né, porque não está no mesmo programa, mas formam aí um conjunto de instituições que permite que a gente transforme milhões de vidas Brasil afora, viu? E só acrescentando, a gente teria também que levar em consideração as redes públicas Souza. Estaduais. As Paula Souza, com certeza. A Paula Souza e outras equivalentes que existem, né? Até as municipais. E estaduais, né? Aqui no estado de Santa Catarina tem os SEDUPs também, que são muito fortes também. Então, realmente, é uma preocupação que ainda bem que a gente está atento a isso daí e tem ainda incentivo para que continue sendo desenvolvida e sendo multiplicada. Obrigado. Boa noite, professor. Eu farei convite para uma próxima conversa em breve. Muito obrigado por enquanto. Vou parar a gravação aqui. Boa noite, fique com saúde, tá bom? Uma boa noite para vocês. Muito obrigado.